Agora notem, e nunca se esqueçam disto, vocês que estão aqui doentes e necessitados. A atitude mental correta para com qualquer promessa divina de Deus fará com que ela se cumpra. Quando você crê e confia na palavra de Deus, diz que é assim, crê que é assim, Deus fará com que aconteça. Espero não estar gritando com vocês. Este negócio de fato está com um volume tanto agora. Certo. A atitude mental correta para com qualquer promessa divina de Deus fará com que ela se cumpra. Se você é pecador, confesse seus pecados, creia que Deus o salvou e então vá testificar disso, dizendo às pessoas que está salvo. E isso operará a justiça. Depois de um tempo, você será cristão. Você crê nisso? Agora vejam, em Hebreus 3:1, Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o que confessamos que Ele é. E qualquer bênção redentora pela qual Ele morreu, Ele está sentado à destra do Pai esta noite para validar qualquer coisa que você aceite nele. Ora, espero que entendam. Vejam, meus estimados amigos, isso não é fanatismo. Não é qualquer coisinha inventada em um canto. Uns 7 ou 8 anos atrás, as pessoas diziam que o programa não poderia prosperar, que nunca seria. Mas quando o anjo do Senhor me apareceu lá na margem de Greensmill, lá naquela cabaninha, aquela noite, ele me disse para ir e que eu oraria por estadistas e grandes homens e reis e monarcas, que isto abrangeria o mundo inteiro. E agora há um reavivamento abrangendo o mundo, originando-se em Jeffersonville, Indiana. Amém! Oh, que maravilhoso! Agora, reis e governantes e grandes homens, eles não tratam com fanatismo. Agora, admito que o diabo tem espantalhos ao longo da estrada. Ele tem pessoas que tentam imitar algo. Ele tem pessoas, o diabo tem pessoas que imitam um cristão, que tentam fazer as pessoas crerem que são cristãs quando não são. Mas isso não tira o valor de um verdadeiro cristão. Na minha opinião, isso o põe em evidência. E é o mesmo quanto à cura divina. Há pessoas andando por aí com um monte de coisa fabricada e fanatismo, chamando isso de cura divina. Isso não tira o valor da palavra de Deus e sua morte na cruz. Só torna mais evidente que está certo. Pois enquanto houver algo falso, tem de haver algo verdadeiro de que foi feito. É só uma vindicação de que existe um verdadeiro. Agora, notem. Muitas têm sido as provações, angústias e dificuldades. Mas esta noite somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando Cristo morreu na cruz, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a palavra inadulterada de Deus. Verdadeiramente. Agora, então, Ele colocou no Calvário aquelas grandes coisas, e aqui está. Espero que vejam. Olhem, todo crente cristão tem direito a qualquer uma daquelas bênçãos redentoras pelas quais Cristo Jesus morreu. Elas são suas, mas não estão sendo praticadas. As pessoas têm medo de aceitar a palavra de Deus. Não tenham medo. Deus tem a obrigação de fazer que se cumpra. Olhem aqui para as pessoas, criancinhas aflitas sentadas aqui, pessoas aí, alguns de vocês tomados pelo câncer e problema de coração e coisas das quais não conseguem se recuperar pela cura médica. E então Satanás vem e tenta privá-los da única esperança que tem, se me permitem esta expressão, perante um grupo religioso. Para saber como está o pudim, você tem de prová-lo. Aqui estão pessoas que os próprios médicos da cidade e das redondezas disseram que não podem mais viver. E são testemunhas vivas e testemunhos esta noite do poder do Jesus Cristo ressuscitado. Como podem duvidar?
Vejam, deitadas aqui na minha frente, claro que é só uma pequena reunião de uma noite. Às vezes elas se encontram aos milhares, mas acho que se eu reunisse os testemunhos que vi acontecerem, provas infalíveis de que os médicos testemunharam, nos últimos 6 anos que estive em campo, ultrapassariam 100.000. E tenho visto cânceres do tipo sarcoma serem curados pela atitude mental correta para com a palavra divina de Deus. Isso mesmo. Se você crer nela, aceite-a. Não importa quão pecador você seja, não importa quão rebaixado você tenha estado no pecado, se olhar para Jesus Cristo e crer nele como seu Salvador e confessar que ele é, Deus o salvará por sua graça. Não importa quão debilitado você esteja na doença, em que condição ruim esteja, se o servo de Deus, o médico, o desenganou com tudo o que ele pode fazer, você tem direito de aceitar Jesus Cristo como seu curador e ser curado. Aqui estão eles, sentados aqui esta noite, provas infalíveis. Não algo que aconteceu do outro lado do mar, mas algo que aconteceu aqui. Agora, ninguém pode curá-lo. Quando um pregador vem ou qualquer outro e diz, bem, ele tem poder de cura. Isso é errado. Poder de cura está no Calvário, não no homem, no Calvário. Eu disse outra noite em uma conferência internacional, onde muitos milhares estavam reunidos, eu disse, encontro 2 grupos de pessoas no mundo. Um deles é o grupo fundamental, posicionalmente. Eles sabem. E o outro é o grupo do evangelho completo que tem isso e não sabe. É como um homem que tem muito dinheiro no banco, mas não sabe preencher um cheque. O outro não tem dinheiro no banco, mas sabe preencher um cheque. Se você pudesse juntar os dois, então você teria algo. Se compreendessem que são filhos e filhas de Deus pela morte de Cristo e que têm um talão de cheques na mão para sacar quaisquer dividendos do Calvário pelos quais Cristo morreu. Amém. Isso mesmo. Não tenham medo. Coloquem isso em prática. Deixem sua fé começar. Uma vez, soltem-na. Olhem, deitadas aqui esta noite, aqui morrendo diante de mim, há pessoas sentadas aqui, deitadas aqui, que estarão mortas dentro de algumas semanas se misericórdia não for mostrada em algum lugar. E que tipo de pessoa eu deveria ser? Deus me responsabilizará no dia do juízo se eu desencaminhar alguém. Mas se eu souber de um remédio verdadeiro para vocês e puder apresentá-lo a vocês, será uma bênção.